Paz e graça do nosso amado Senhor Jesus Cristo, o resgatador, o único, seja na vida de todos. Hoje nós chegamos ao final dessa história tão linda. Como foi prazeroso estudar a história de Ruth. Muito mais poderia ser falado aqui nesses 4 capítulos e a gente procurou trazer assim alguns pontos mais focados mesmo, importantes para o nosso coração. Hoje nós no capítulo 4 temos como título Boaz se casa com Ruth. Boaz foi até a praça que ficava ao lado do portão da cidade e sentou-se ali. Nesse momento, apareceu o parente mais chegado de Elimeleque, aquele de que Boaz havia falado. E Boaz lhe disse: meu amigo, vem aqui, sente-se aqui. Ele foi e sentou-se. Então Boaz chamou 10 pessoas importantes, anciãos da cidade e disse: sentem-se aqui. Eles se sentaram. E Boaz disse ao seu parente: Noemi voltou do país de Moabe e está querendo vender as terras que eram do nosso parente Elimeleque. Então eu resolvi conversar com você sobre este assunto. Agora, se você quiser, compre essas terras na presença das autoridades do povo e dos homens que estão sentados aqui. Mas se não quiser, diga, pois o direito de comprar essas terras é primeiro seu e depois meu. O homem respondeu: eu compro as terras. Aí Boaz disse: se você comprar as terras de Noemi, também terá de se casar com Ruth, a viúva moabita, para que as terras fiquem com a família do falecido. Então o homem respondeu: nesse caso, não vou usar o meu direito de comprar as terras, pois correria o risco de prejudicar a minha própria herança. Use você o meu direito. Eu prefiro não fazer isso. Compre as terras. Era costume do povo de Israel resolver as questões, julgar questões, sentados à porta da cidade. Também era costume ter pessoas importantes, anciãos, pessoas de índole, como testemunha dos negócios. E Boaz, terminando no capítulo 3, a própria sogra de Ruth diz: fique calma, minha filha, porque ele vai se esmerar, mas ele vai fazer o que for possível para te resgatar. Só que existia um outro resgatador. O que significa? Existia um parente mais próximo, como se fosse primo de primeiro grau, primo de segundo grau. Existia um outro parente que era mais próximo e ele tinha o direito de resgatar. E Boaz sabia disso. E ele estrategicamente, como um homem de índole, como um homem fiel às leis do Senhor, ele não despreza a lei. Ele não procura resolver as coisas por atalhos. Ele procura aquele seu parente e que seria parente próximo e que seria aquele que teria mais direito de resgatar tanto as terras quanto a Ruth. E ele
então encontra esse parente ali na porta, chama os anciãos, os homens importantes, para testemunhar da conversa e da negociação e expõe para ele que Noemi havia voltado viúva e que ela queria vender as terras e que ele tinha o direito de comprar as terras. Essas negociações eram feitas muito abaixo dos valores e a pessoa tinha o direito de comprar. Dificilmente ela não estaria interessada nessa negociação. Só que Boaz tinha um interesse maior, ele não estava nem aí para as terras. Ele queria Ruth, ele queria aquela mulher sábia, aquela mulher virtuosa. E que achei muito lindo também no capítulo 3, porque ela praticamente pediu Boaz em casamento quando ela se assenta ali aos pés e pede ele para ser protetora dela. A gente não vê isso. Geralmente são os homens que pedem as mulheres em casamento. Aqui nós vemos algo, é claro, que sobre o mover de Deus, porque tinha algo muito maior pela frente. Ela praticamente, ela pediu Boaz em casamento e ele sabia que tinha que cumprir a lei, vai atrás desse parente, expõe para ele ficou animado em saber que tinha terras de viúva, de parente para comprar. Mas Boaz vai mais profundo e quando ele fala com ele, olha, tudo bem, você pode comprar as terras, mas tem um detalhe. Além da viúva Noemi, existe a nora. E a nora, assim, entre aspas, ela é jovem, ela é fértil, ela é para suscitar filhos, a descendência do marido. Ela ficou viúva. E se ela não suscitar essa descendência, vai morrer o nome dele, vai morrer o nome da família. Ele é muito sábio ali nas conversas, hein? E o resgatador, ele diz, não, isso eu não quero não. A viúva para casamento eu não quero não, por quê? Porque os filhos dela que vai ser herdeiro dessa terra que eu comprar. Isso vai atrapalhar os meus negócios, vai atrapalhar os meus herdeiros. Eu não quero. Sabe, querido e querida, aqui nós temos um que poderia ser resgatador, mas que o interesse dele era pura e simplesmente material. Nós temos nessa nossa vida pessoas que se apresentam como resgatadores, resgatador da tristeza, resgatador da angústia. Só que vamos colocar aqui o mundo e o que o mundo oferece. Ele oferece uma paz transitória, ele oferece uma alegria transitória e às vezes esse transitório é rápido demais. A pessoa está ali numa angústia, precisando, procurando um resgatador, ele vem e oferece com aparência de muito bom, com aparência de amigos, com aparência de vida social, e a pessoa entra numa fria. Por quê? Porque não é um resgatador. E nessa história aqui, Boaz consegue o que ele diligentemente foi buscar. Ele quer resgatar a sua noiva. O nosso resgatador, ele veio e pagou um alto preço com o seu sangue para resgatar uma noiva pura, uma noiva que se prepara, uma noiva que está aguardando a sua volta, a volta do noivo, uma noiva que tem o Espírito Santo, uma noiva que tem luz, que tem azeite. O resgatador veio por essa noiva que vem crescendo e que cada dia mais essa noiva
precisa se preocupar em ter essas qualificações de noiva desse resgatador. Então, tudo que ele queria, Boaz, acontece. Ele agora tem o seu caminho. Boaz agora tem o seu caminho aberto e firmado por testemunhas. Testemunhas que o aclamam e que diz assim, a partir do verso 11. Todos responderam para Boaz, sim, nós somos testemunhas, e essas autoridades disseram a Boaz, o Senhor faça com que essa mulher que veio para o seu lar seja como Raquel e Lia, que deram muitos filhos a Jacó, tornando-se assim as mães da nação israelita, que você seja rico e famoso em Belém e Efrata, que os filhos que o Senhor lhe der neste casamento façam com que a sua família seja com a família de Pérez, filho de Judá e de Tamar. Então Boaz levou Rute para casa, para ser a sua mulher. Essas testemunhas, eles elogiam a Boaz. Eles falam para ele que ele era um homem de uma boa índole, que ele era um bom homem. E agora eles profetizam na vida de Boaz e no seu casamento, que Deus o honraria, daria a ele muitos filhos, como deu a Lia e a Raquel, que eram esposa de Jacó, que dali vieram as 12 tribos. Eles profetizam na vida de Boaz e de Rute. E eles se casam. Eles se casam e têm um filho, o filho chamado Obed. E esse filho agora vai falar ao coração de Noemi. Rute foi honrada. Agora Noemi é honrada com esse neto. Então Boaz levou Rute para casa para ser a sua mulher. Eles tiveram relações e o Senhor deu a Rute a bênção de ficar grávida. E ela deu à luz um filho. E as mulheres disseram, não a Rute, mas a Noemi, louvado seja o Senhor que lhe deu um neto para cuidar de você, que neste menino venha ser famoso em Israel. Outros profetizando agora na vida do menino. Que ele seja um consolo para o seu coração e lhe dê segurança na velhice. A sua nora, a mãe do menino, a ama. E ela vale mais para você do que 7 filhos. Você lembra lá no capítulo 1, quando ela disse que não se chamava mais Noemi, que significava feliz, mas que agora ela se chamava amarga, porque ela foi muito machucada, ferida. Agora ela pode voltar o nome dela para Noemi. Ela pode voltar o nome dela para feliz. Porque agora ela tem um neto que veio daquele filho de Malom que faleceu. E ele vai suscitar para ela honra, os cuidados para a vida dela. E muito mais do que isso, né? Porque dele vem a descendência de Davi. Boaz e Rute são bisavós de Davi. E a gente vê aqui nos antepassados que Boaz, ele gerou a Obed. Obed gerou Jessé, que foi pai de Davi. Jessé gerou o próprio rei Davi, que é a genealogia de Jesus. Jesus vem de Davi. Jesus vem da geração da tribo de Judá. E lá em Mateus, na genealogia de Davi, de Jesus, quem que nós encontramos? Nós encontramos Rute, nós encontramos Obed, Jessé, Davi. Uma história
que começou com fome, uma história que começou com tragédias, com mortes, uma assolação na família, 3 mortes, 3 viúvas. Uma história que começou com muita angústia, com muita dor, com muito prejuízo financeiro, com muito prejuízo para a alma. Mas uma história que termina com resgate. Uma história que agora, no lugar da fome, termina com mesa farta. Agora Ruth se torna, junto com o marido, dona de plantações, mesa farta. Uma história que termina agora com honra para Ruth, honra e proteção para Ruth, honra e proteção para Noemi. Uma história que termina agora suscitando a descendência de Noemi, do marido de Noemi. Uma história que termina agora não com morte, mas com vida, com o nascimento dessa criança, que suscita agora todo o plano original de Deus, de que dali viria o Messias. Que história maravilhosa, que história linda. Nossa história não é para ser de desgraça, nossa história não é para ser de infelicidades e perdas, porque o resgatador faz uma obra completa nas nossas vidas. E o melhor de tudo, ao final, nós vamos nos encontrar com o resgatador, com esse Jesus Cristo maravilhoso. Nós vamos poder encontrar com ele. E será a festa total para as nossas vidas.